Então, a nossa atividade do Dia Mundial da Água, você vai clicar no link que eu vou mandar aí para o grupo. Quando você clicar, vai aparecer exatamente assim. Então, você vai fazer a leitura, né? Vai começar aqui a leitura do texto, uma gotinha de água. Leu esse texto, você vai responder a primeira questão. As questões são de marcar. Então, você vai marcar um X, ó, onde for correto aqui. Primeiro, era uma vez uma gotinha, grande e transparente, pequenina e transparente, sólida e transparente ou clara e fininha. Aí você marca um X na que você achar que é a correta. Número 2. Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago. As gotinhas separaram-se, subiram e formaram. Aqui, ó, você vai marcar se foi a lua, se foi as estrelas, se foi o sol ou se foi o vapor de água. Aí marca um X. Número 3. O que aconteceu com as gotinhas quando as nuvens ficaram pesadas? Congelaram-se, caíram em forma de chuva ou transformaram-se em vapor? Aí você marca um X. Número 4. O texto acima descreve principalmente o quê? O ciclo da água, o ciclo das chuvas ou como são formadas as nuvens? Você marca um X. Então, leia o texto com atenção, gente. Para você entender, aí sim você vai para as perguntas e vai marcando as respostas corretas. Aqui, ó, leia o texto. Você vai ler esse texto aqui. Aí ele pergunta, o texto acima é o quê? Um anúncio publicitário, uma notícia ou um conto? Aí você vai marcar um X em relação a esse texto aqui, ó. O que ele está trazendo aí de informação? Então, o que ele for aqui, vai marcar um X. Um anúncio publicitário, uma notícia ou um conto. O texto alerta para a importância das plantas, a forma correta de descartar o lixo ou a importância de economizar água. Ele está se referindo a esse texto aqui, tá, gente? Aí você marca um X na correta. Número 3, aí tem esse desenho aqui, ó, a água. O que significa o símbolo utilizado aqui, ó? Preste muita atenção nesse símbolo. O que esse símbolo está formando aí? Então, ele quer dizer o que aqui? Cuido, amo ou economizo? Aí você marca um X. Sobre a água, responda as questões abaixo. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. Então, as plantas necessitam de água para as sementes brotarem, atraírem os insetos, abrigarem os pássaros ou alimentarem os animais. Você vai marcar um X na correta. Número 2. No nosso planeta encontramos uma variedade de seres vivos. Os elementos necessários para a existência dos animais são água e alimento, nuvens e chuva, flores e montanhas, terra e rochas. Então aqui, ó, existência dos animais. O que é necessário? Os elementos necessários. Você vai marcar aqui. Número 3. Vivemos no planeta Terra. A maior parte do nosso planeta é coberta de água. Na natureza, além de estar presente em grande quantidade nos seres vivos, a água também pode ser encontrada nas ruas e pontes, nos rios e nas geleiras, nas estradas e nos campos. Vai marcar a correta aí. Próxima questão. Leia esse texto aqui. Aí ele pergunta, ó, na natureza, a água também passa por esses estados. Quando vemos, então tem que ler esse texto aqui. As geleiras derretendo, as mudanças das marés, os movimentos das águas numa cachoeira ou as chuvas. Então, leia o texto para poder responder aqui, marcando um X. Número 2. A água é utilizada de várias maneiras pelos seres humanos. A água deve ser totalmente tratada e mantida limpa para o consumo humano, gerar energia elétrica, servir como meio de transporte ou ser usada na indústria. Aí você vai marcar um X aqui na correta. Na questão 3, diz assim: num dia de muito calor, as pessoas suam muito e podem ficar doentes, com uma grande perda de água do corpo. A isto chamamos de desidratação. O que devemos fazer para não desidratar? Aí você vai marcar aqui a correta, marca um X. Comer muito chocolate, beber muita água, fazer caminhadas ou ficar exposto ao sol. Então,
você está tendo ali uma perca de água, né, no corpo. Aí você vai ver qual é a opção aqui que devemos fazer para não desidratar, para não acontecer essa perca de água, né? Número 4. A água é muito importante para a vida no nosso planeta. Precisamos preservá-la. É um exemplo de desperdício de água. Letra A, produzir remédios. Letra B, tomar banho. Letra C, deixar a torneira aberta sem uso. Ou letra D, lavar roupa. Aí você vai marcar um X, que representa desperdício de água. Aí tem essa questão aqui, ó. A água que bebemos deve ser tratada para não conter impurezas que fazem mal à nossa saúde. Assinale onde encontramos água própria para beber. Essa questão aqui que tem esses desenhos da torneira, do poço, do rio e do bebedouro, você vai marcar aquelas que onde você encontra água própria para beber. Uma dica, aqui nós temos mais de uma resposta correta. Então você vai marcar o X em mais de uma resposta correta aqui, ó. A, B, C ou D. Você vai analisar e vai marcar o X. Em mais de uma. Estou dando a dica aí. Próxima questão. Nosso estado está localizado numa região do país onde as chuvas são frequentes e às vezes muito fortes. Chuvas fortes causam alagamentos e desabamentos. São fatores de proteção. Com relação aos alagamentos e desabamentos, o que a gente pode fazer? Abrigar-se sob marquises, abrigar-se próximos às árvores, não construir moradias em encostas ou abrigar-se próximos a postes de iluminação pública. Lembrando que ele está falando aqui o quê? Chuvas fortes que causam alagamentos e desabamentos. Então, vejam aí qual é a opção correta e você vai marcar um X. Produção de texto. Ó. Escreva um pequeno texto falando sobre a importância da água. Você vai escrever aqui, ó, o que você acha de importante aí na água? Por que a água é tão importante para a vida do ser humano? Então, escreva, inicie aqui com letra maiúscula, tá certo? E você vai escrever um texto com no mínimo 3 linhas. Não é uma frase, não, é um textozinho mesmo. O que você entende que a água é importante para a natureza, para os animais, para nós seres humanos? Sem a água você ia sobreviver? Então você vai pensando nisso e vai escrevendo. Lê o texto. A causa da chuva. Então você vai ler esse texto todinho aqui e vai responder a última questão aqui, ó. Qual a causa principal da inquietação dos animais? Aqui não tem onde você marcar o X nas opções A, B, C e D. Então você vai escrever aqui, ó, desse quadradinho, a opção. Digamos que se for A, aí você bota o A. Se for B, bota um B. C, bota um C. E o D também coloca aí, tá certo? Coloca nesse quadrado. Ele pergunta assim, ó, qual a causa principal da inquietação dos animais? Letra A, a chuva que caía. Letra B, as discussões entre os animais. Letra C, a falta de chuva. Ou letra D, a conclusão a que chegaram. Então, você vai ler o texto e vai responder isso aí, colocando nesse quadrado a opção A, B, C ou D. Nessa última questão apenas. Nas outras, você vai marcar diretamente nas opções. Essa aqui foi porque não tem como marcar. Só nesse quadrado aqui que você vai botar a opção A, B, C ou D. Certo? Então, comecem a fazer, leiam os textos com calma. Marquem com muita atenção. No final, vocês vão dar o print e me enviar. Tá certo?